Abra sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 12. Leiamos 14 versículos para entendermos algumas coisas práticas importantes do cristianismo e da espiritualidade. Gente, o evangelho é riquíssimo. Basta a gente se aprofundar. A gente olha para uma harpa cristã e tem hino para batismo, tem hino para Santa Ceia, tem hino para a morte de Cristo, tem hino para funeral, tem hino para tudo. Nós precisamos botar a mente para funcionar. Nós precisamos libertar a nossa mente e o nosso intelecto. Nós estamos oprimidos com este Egito que está aí açoitando a gente. Não pode. Por que não pode? Cristo veio para nos libertar. Põe aí Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Veja o que diz Paulo, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus. Ele diz exatamente isso: entendam a verdade, para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente ao jugo da escravatura. Eu não tenho dúvida, ainda agora eu vim conversando com o médico, que a cada uma hora ele me liga: como é que você está, como é que estão os pulmões, estou indo para a igreja agora. Aí ele disse assim: eu tenho orado tanto para Deus trazer um avivamento na nosso Brasil. O senhor acha que vai ter? Eu disse: vai. O senhor acredita assim, pastor? Você acredita que quando a igreja ora, as muralhas caem? Aleluia. Cristo venceu a morte e a Páscoa é Cristo vencendo a morte, o inferno, o diabo e seus anjos. Aleluia, glorificado seja o Senhor. Ora, o Senhor falou a Moisés, como também falou a Arão, lá na terra do Egito, terra da escravatura, terra de sofrimento, terra de muita peia, muita pisa. E disse: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Estava iniciando um novo processo social e espiritual, né? E disse: pregue para a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, cada um tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Também diga que, se a família for pequena demais para um cordeiro, chama o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito não pode ter defeito. Já era uma norma de separação, de exclusividade, de especialidade, de santidade. Não pode ter defeito, tem que ser macho, que é sacerdócio, de 1 ano, e tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 10º dia, o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará tardinho, ao pôr do sol. E tomarão do sangue, e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que eles se reunirem para comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, ou ao fogo, com pães sem fermento, chamado de pães ázimos, e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura, nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos estejam cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a fórmula da Páscoa do Senhor. Porque naquela noite vai passar pela terra do Egito, ferindo todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homens como animais, e sobre todos os deuses do Egito será executado o juízo, para que eles saibam que eu sou o Senhor.
tem um dia reservado para Deus resolver com os homens. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por cima de vós. Está aqui a essência da Páscoa: passar por cima, não atingir, poupar. E não haverá entre vós, presta atenção a esta lei, tendo o sangue aspergido nos umbrais da porta, eu identifico que são meus, passo por cima, poupando a vida de vocês, para que não haja praga para destruir vocês, quando eu feri a terra que oprimiu a vocês. E este dia vos será por memorial. E celebrá-lo-eis por toda a eternidade, através das gerações, o celebrareis, porque é uma cláusula pétrea da lei espiritual, irremovível, é um estatuto perpétuo. Deus, obrigado por esta leitura linda, maravilhosa, que Tu nos dá nesta noite. Fala conosco nesses próximos minutos, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje é um dia especial para o mundo, né? Pena que tanto evangélicos como católicos, o mundo cristão está podado de participar deste evento. Pelo menos 20 anos eu reivindico e reclamo, durante a Semana Santa, a ausência do povo na igreja. Eu sempre, de forma pedagógica, tenho falado nesses últimos 20 anos, que este é o dia do cristão. É o dia em que, para os muçulmanos, Ramadã, eles saem do mundo inteiro para se agacharem, se prostrarem, se ajoelharem com o rosto em terra para agradecer ao Deus deles. Nós somos o único povo relapso com relação à nossa memória daquilo que nos beneficiou. E hoje nós estamos aqui punidos, quando poderíamos estar com a multidão aqui chorando, louvando, agradecendo a Deus a sua morte e a sua ressurreição. A Páscoa traz muitos símbolos que eu poderia aqui ficar 1h40, 2 horas, mais ou menos, dando o significado de cada símbolo. Mas o horário, estamos obedecendo o decreto governamental, eu quero ser bem objetivo. E Deus me deu nesta tarde, depois que eu cheguei desobedecendo o médico e fui fazer visitas na entrega das cestas básicas, sou um outro homem hoje à noite, deste dia 2 de abril, que o que eu vi hoje, a igreja não está sendo igreja. E quando cheguei em casa, fui escrever alguns tópicos para esta mensagem. Deus me deu o tema: esquecer o sagrado redunda em destruição. Esquecer o sagrado redunda em destruição. E você já pode, diante do tema desta dissertação, levar a tua mente e a tua visão e percepção para o que está acontecendo conosco, principalmente nós evangélicos, que temos desprezado, desvalorizado, depreciado, distanciado deste símbolo, deste memorial espetacular. Escuta bem, da Páscoa para Cristo foram 1.280 anos, 2.280, 2.300 anos, da Páscoa do Cordeiro imolado lá no Egito para a morte de Cristo. Estamos com 2.000 anos da morte de Cristo, então nós temos aí 3.300 anos que a humanidade festeja esse memorial. As nações tornam este dia feriado para reverenciar a morte do Senhor. Nós no Brasil estamos há pelo menos, só que eu me lembre,
Ou me lembro, há 20 anos, eu como pastor, lutando desesperadamente para o povo de Deus reverenciar e respeitar este dia. Porque de forma intrínseca, este dia é imbricado com a nossa alma. Ele representa a nossa salvação. Disse um grande teórico da teologia que quando os homens estiverem desejosos de buscar o conhecimento, não mais lutando por dinheiro e poder, com certeza iremos evoluir a um novo nível. Parece a essência dos meus sermões aqui no santuário. Nós evangélicos estamos tão inclinados, prostrados para adorar este culto dos 2P, ou do P e D, poder e dinheiro, que estamos esquecendo os valores que daqui a pouco todos nós teremos que receber, que é a vida eterna. Esse novo nível é a espiritualidade absoluta, a espiritualidade eterna, originada no ser que nosso século vem fazendo com que ele seja desprestigiado, e é Deus. Nós estamos no Brasil há 100 anos de uma pedagogia antagonista a Deus, maligna, que quer por fim da força e nós estamos vivendo o reflexo de 100 anos de uma conscientização para tirar Deus do centro da nossa vida. E somos nós que estamos fazendo parte deste século de trevas, onde querem tirar Deus de circulação. Mas mesmo assim celebramos hoje o 5º dia da chamada Semana Grande. A teologia católica gosta deste termo. Mas cronologicamente vemos essa festa da seguinte forma: no domingo, chamado Domingo de Ramos, sentado no filhote de jumento, Cristo entra em Jerusalém e o povo lhe dá boas-vindas, com ramos, flores, mantos estendidos pelo chão. E cantava: hosanas, hosanas nas alturas, bendito o rei que vem chegando a Jerusalém. Que coisa linda, né? Mas quando ele acaba de entrar, aquele mesmo povo que expõe seus lenços, seus mantos, seus ramos, suas flores, muda de comportamento porque houve o discurso dos contrários a Cristo. E sofreram a influência daqueles líderes, por uma palavra que Cristo disse. Cristo disse: meu reino não é político, é espiritual. Naquele momento Cristo confronta aquela elite, porque o homem, ele não quer a espiritualidade. Veja a luta que nós cristãos, nós evangélicos temos para não nos afastar do eixo. Agora você imagina o homem que tem como valor ou valores somente a materialidade, a horizontalidade. Então aquele mesmo povo que estava clamando, louvando, bendizendo, era o mesmo povo que depois estava matando. Interessante é que na segunda, na terça e na quarta, Cristo se junta para ensinar aquela gente. Falar da sua pedagogia, do seu reino, e ensina o povo sobre o reino espiritual. Nesses 3 dias ele debate a vida espiritual e social com os líderes do povo, explica o que era a ressurreição, explica o que era o maior mandamento, a salvação, o fim dos tempos, e que ele precisava morrer, porque assim como o cordeiro lá no Egito, o sangue é que liberta, e o sangue tinha que ser derramado. Incrível isso, gente. E na quinta-feira ele celebra a ceia juntamente com a Páscoa, lava os pés dos discípulos, falando de humildade, e vai jantar, e no final do jantar chega Judas com os guardas para lhe prender. Jesus é levado para o julgamento. E na sexta-feira, que é hoje, o julgamento ocorre, segundo a tradição, no ano 33, e ele é morto pelo Império Romano. Às 3 horas da tarde ele
rende o espírito. E ele está lá sepultado. E aqui é a festa. A festa da derrota da luz, da derrota da espiritualidade. Vocês podem pôr a mente para viajar e pensar na alegria que o sistema governante neste país, nesses últimos 20 anos, está feliz em saber que nós estamos podados de se congregar. Não sei se vocês têm tido a liberdade e a oportunidade que eu tenho de estar ouvindo muita coisa. Deus tem me dado algumas fontes interessantes, importantes, que eu preciso ter. Vocês não têm noção da alegria, porque a questão no Brasil não tem nada a ver com um sujeito que se candidatou e ganhou a eleição. A questão não é essa. A questão é a essência e o poder deste sangue que liberta e que transforma, e que até mesmo nós perdemos essa capacidade de perceber este metabolismo ou esta guerra que Paulo fala em Efésios capítulo 6. Até mesmo nós evangélicos nos perdemos. A nossa paixão foi para o outro lado, assim como aquela gente vibrou, ficaram livres de Cristo. Cristo, que representa a luz, representa o Evangelho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, ele assusta. Ele não é bem visto, ele não é bem quisto, ele não é bem-vindo, porque ele tira os valores que produz dinheiro e poder, coloca valores como ele fez, lavar os pés dos discípulos, humildade. Quem foi comigo hoje visitar uma comunidade, se tiver conhecimento da palavra, se tiver Cristo na vida, se revolta. Revolta conosco, chamado igreja, evangélica, igreja católica, e se revolta com a gestão pública, do erário público. Eu vi miséria, vi Itapuru, vi bichos. Uma pessoa não tem uma cadeira para sentar, não tem uma mesa para comer, não tem um prato para colocar a comida, o colchão que se deita velho, arranjou no lixo, todo sujo, mofado, mal cheiroso. Não tem um banheiro, um vaso sanitário para sentar. Não tem uma torneira para beber água. Eu me atrevi hoje, cheguei em casa tão angustiado e somei o que foi gasto em Fortaleza com hospital de campanha, o que foi gasto com propaganda e o que foi gasto de respiradores que não apareceram, 200 e poucos milhões. Eu fiz a contabilidade, dava para construir quase 3.000 casas. Da dignidade. E o que é que o senhor tem a ver com isso? E que Páscoa? Páscoa significa o quê? Ver a miséria, sentir a miséria, perceber a miséria, a miserabilidade do homem. Cristo desceu porque viu a miserabilidade dos homens. Até mesmo nós evangélicos perdemos esta percepção, esta condição de enxergar, porque viva a minha barriga, viva o meu umbigo. Quando uma sociedade não tem Deus na vida, ela não tem prioridade. A prioridade é o baixo ventre. Precisamos desenvolver a nossa cidade? Precisamos de uma praça que é a Polis, precisamos das areninhas, precisamos de tudo, nós precisamos. Agora, o que é prioridade? Cimento ou estômago? A Páscoa teve origem na história do povo judeu.
é realizada para celebrar a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. Páscoa é celebrar a libertação. Libertação de quê? Quem estuda a Bíblia sabe que Israel estava na chibata no Egito. As mãos inflamadas e inchadas de tanto amassar barro, os pés também e os lombos chicoteados. É o mesmo proceder, é o mesmo comportamento hoje da sociedade, de nós evangélicos, nós católicos. Gente, no cristianismo a Páscoa refere-se à ressurreição de Cristo, ressurgir, sair do sepulcro, sair da imundície, sair do ventre da terra que representa a não vida, para viver. Representa a ressurreição de Cristo. A cruz significa a vitória sobre a morte. O pão e o vinho representam seu corpo, a vida eterna em Cristo. O cordeiro lá no Egito representava Cristo, era o tipo de Cristo para ser sacrificado por nós. Ora, claro que nós não temos nenhuma competência, nenhuma capacidade cognitiva de nos lembrar da Páscoa, porque a gente não consegue lembrar que fomos libertos para libertar outras vidas. As pessoas estão morrendo diante de nós. Se nós não conseguimos ver, lembrar, sentir a miséria de quem precisa ser liberto do Egito, entre aspas, símbolo de opressão, como é que vamos lembrar da fonte da libertação? Entenda isto. Observe uma coisa: o cordeiro da Páscoa, significa pesar, passar por cima, livrava o povo do Egito e da morte. Lá, o cordeiro, simbolizando Cristo, era para livrar com o sangue de sua vida o povo do sofrimento, da opressão e da morte, lá no Egito. Cristo na cruz tira a escravidão do pecado de sobre o homem, libertando-o, purificando-o, restaurando dos seus pecados. Não tem como negociar este valor, não tem como esquecer este emblema. Não temos como abandonar este enredo teológico espetacular, não tem como. Mas nós estamos esquecendo. Nós estamos abandonando. Ora, se sem o isolamento social e sem o lockdown, os crentes já não vinham na sexta-feira santa, imagine agora. Agora que tem a desculpa mesmo, ninguém pode sair, então bora ficar. Amém. Que Deus te abençoou, Deus te abençoou, fela da mãe. E te deu uma casa de praia, te deu uma casa de veraneio, te deu, foi Deus que deu. Eu adoeci desse Covid, irmãos, eu colocava como é o nome do bichinho do dedo? Oxímetro, a cada 30 minutos, meia hora, porque eu via a minha vida embora, é um fôlegozinho, é um fôlego. E quando dava 95, eu entrava em pânico. Eu já ligava para o médico, 95, corre aqui, calma, se tranquilize, passe o estresse, que volta a temperatura. Não é nada, nós somos um sopro. Gente, nós somos um sopro. Era para a gente andar direto com, como é o nome do aparelho, o dedinho? Era para a gente andar direto com o oxímetro Jesus no dedo. Jesus, não tira o meu fôlego agora não, Senhor, porque é Ele que nos mantém vivos. Aleluia, aleluia. É Ele que nos mantém vivos. É Ele que nos dá força, nos dá estrutura física, espiritual, moral. É Ele que nos concede o fôlego de vida, cara. Pelo amor de Deus, entenda isto. Interessante é que o cordeiro lá no Egito e Cristo aqui em Jerusalém fala de libertação. Põe aí João 1:29, quero repetir, quero que você leia comigo.
Evangelho de Jesus, registrado por São João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Olha a humildade de João. João estava aí na posição do sacerdote, o pastor dos judeus. Mas quando ele vê Cristo, a percepção cai na hora sobre a sua consciência e diz: e aquele lá, o Cordeiro? Ele reivindica a Páscoa, ele reivindica aquela cena no Egito de libertação, o povo de Deus saindo do pecado, saindo da opressão. Ele grita: olha o Cordeiro de Deus que tira a opressão, tira o sofrimento. Aleluia. Oh, glorificado seja o Senhor para sempre. Esses símbolos, meus irmãos, são sagrados. Esses símbolos são sagrados. É uma lei pétrea da divindade, da espiritualidade. Ninguém pode caducá-la, ninguém pode revogá-la. Que lei? Essa lei aí, punha em Êxodo 14, 12. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Põe agora 12, 14. 12, 14. Este dia, que dia, hein? Que dia, em que nós estamos saindo pelos portões da cidade egípcia, do sofrimento, da opressão, das mãos calejadas, dos lombos queimados. Estamos livres, estamos salvos, estamos perdoados, estamos reconciliados com o Senhor, restaurados, transformados. Eu não posso esquecer esse dia. Eu vou celebrar como a maior festa da divindade na terra, e vou ensinar o meu filho, para o meu filho ensinar o meu neto, para o meu neto ensinar o meu bisneto, para o meu bisneto ensinar o tataraneto. Aleluia. Quem nascer na minha casa não pode ficar sem conhecer esta lei pétrea da espiritualidade. Ei, eu era escravo. Diga para o seu filho: meu filho, o seu avô, meu pai, era escravo, e você está nascendo livre porque ele foi livre, e quem livrou ele foi o Senhor. Diga para ele, vai dizendo. Ninguém pode esquecer. Gente, simplesmente nós estamos com 3.300 anos que isto é feito na terra, mas nós estamos os mais negligentes com esse memorial. Isso aqui é a festa da libertação, a Páscoa. Entenda isto. No Egito foi o marco histórico do povo hebreu, depois de 400 anos de escravidão. No Egito foi o marco histórico do povo hebreu, depois de 430 anos de escravidão. Aqui em Jerusalém, há 2.000 anos atrás, foi o amor de Deus. Primeiro foi o amor, segundo a graça, terceiro o sangue, o sacrifício de cruz. Para quê? Para restaurar o homem, que a primeira Páscoa não tinha feito. A primeira Páscoa libertou os homens apenas geograficamente. Saiu de uma região de opressão para uma promessa, para uma terra só deles. Em Jerusalém, Cristo nos livra dos problemas que nós estamos produzindo hoje. Não amamos mais, não tememos mais, não adoramos mais, não reverenciamos mais, não sentimos mais. Tem alguns pastores aqui comigo, mas eu acho que os que se lembram desse tempo aí é o pastor Jeto, pastor Adésio, pastor Hércules, pastor Gleison e pastor Lucas, e talvez o pastor Fernando, não sei. Mas nós estamos de um tempo em que nesse período o Brasil parava, não é?
Não tinha chocolate naquela época. Ao contrário, as pessoas vestidas de branco, indo para as suas missas e cultos. Meu Deus, o culto do mestre na nossa casa, aparecia um pão diferenciado. Era um símbolo de que era um dia sagrado. Era tão sagrado que tinha pessoas que não tomavam banho. Tinha pessoas que não ligavam a TV, não ligavam o rádio. As pessoas não falavam áspero com o outro. As pessoas não pegavam em dinheiro. Todo mundo consagrado e jejuava. Não jejum, perdão, olha. Hoje, se a gente perguntar a essa meninada, eles não sabem nem o que é isso. Não estou aqui, mais filosoficamente aprofundado, mas bem teologicamente. Mas a gente sabe por que essa meninada, essa geração de 40 anos para cá, perdeu esse sentimento. Eu estava no rádio ontem e olhei para os 3 garotos, adolescentes que trabalham no rádio, 25, 26 anos. Eu disse: você conhece Moral e Cívico, SPB? Não, senhor. Se não conhece Moral e Cívico, SPB, não conhece a Bíblia, não conhece a história. Tiraram de nós os valores da música sacra, da música sacra, da música sacra. As músicas também seculares, que antigamente nós jovens evangélicos achávamos legal, né? Porque era cantada, as músicas, as composições falavam da história da nação, da história do seu povo. Hoje em dia, premeditadamente, as músicas são mensagens subliminares para a distorção de tudo. Isso entrou na igreja. Como eu sou o pai disso aqui, sou o pastor, tenho liberdade de puxar as orelhas dos meninos, né? Ontem, nós estamos na semana chamada Semana Grande, onde Cristo, ontem foi a última ceia, tudo, e eu observei que ontem cantaram as canções que não tinha nada a ver com a Semana Santa. E eu fiquei aguardando hoje se eu cantar ou não. Gente, o evangelho é riquíssimo. Basta a gente se aprofundar. A gente olha para uma harpa cristã e tem hino para batismo, tem hino para Santa Ceia, tem hino para a morte de Cristo, tem hino para funeral, tem hino para tudo. Nós precisamos botar a mente para funcionar. Nós precisamos libertar a nossa mente e o nosso intelecto. Nós estamos oprimidos com este Egito que está aí açoitando a gente. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Por que não pode? Cristo veio para nos libertar. Põe aí Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Veja o que diz Paulo, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus. Ele diz exatamente isso: entendam a verdade, para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente ao jugo da escravatura. Eu não tenho dúvida, ainda agora eu vim conversando com o médico, que a cada 1 hora ele me liga: como é que você está, como é que estão os pulmões, estou indo para a igreja agora. Aí ele disse assim: eu tenho orado tanto para Deus trazer um avivamento na nosso Brasil. O senhor acha que vai ter? Vai! Vai! O senhor acredita assim, pastor? Você acredita que quando a igreja ora, as muralhas caem? Aleluia! Cristo venceu a morte e a Páscoa é Cristo vencendo a morte, o inferno, o diabo e seus anjos. Aleluia, glorificado seja o Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Nós vamos sair do Egito. Deus vai nos dar um grande avivamento. Começando esse ano eu profetizo isto. Entenda que em Jerusalém foi o amor de Deus, a graça de Deus para restaurar o homem, que a primeira Páscoa não tinha feito. No Egito, Deus determinou que os judeus não esquecessem a comemoração e passar de geração após geração. Ponha em Êxodo,
14, 26, 12, 26 e 27. Êxodo 12, 26 e 27. Olha a ordem de Cristo. E quando vossos filhos vos perguntarem: mãe, pai, o que é isso aqui? Versículo 27. Respondam: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e para adorar o Senhor, passe, ensine. Em Jerusalém o Senhor determinou que deveríamos trazer sempre a memória, para não esquecer o quanto Ele sofreu por nos salvar. Gente, Cristo é a Páscoa que devemos relembrar para sempre, pois a libertação da humanidade acontece com o seu sangue. Põe aí 1 João 1,7. 1 João 1,7. Veja o que diz: mas se andarmos na luz como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue, quem purifica o homem dos seus pecados, é o sangue de Cristo. Todo cristão precisa entender uma verdade: sem a morte de Cristo, não teríamos esperança de reconciliação com Deus, não teríamos a esperança de liberdade pela verdade, conforme está em João 8,32. Conheça a verdade e ela te libertará. Entenda uma coisa: não entenderíamos o plano de Deus, em que todos os que receberam o sacrifício de Cristo tornariam seus filhos. Sem a Páscoa de Cristo, nós não entenderíamos isto. Para encerrar, repito as duas leis pétreas da Páscoa. De novo põe aí Êxodo 12, 14. De novo põe aí Êxodo 12, 14. Este dia vos será por memorial. Celebre sempre essa festa, através das gerações. Quando termina o período da lei, o Senhor já emenda com o período da graça, dizendo: não, agora é um cordeiro humano que sente, que adora, que liberta. Não é um culto relativo, temporário, mas agora é eterno, é absoluto. Aí Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 24 e 25. 11, 24 e 25. Isto é o meu corpo que é por vós, fazer isto em memória de mim. 25. Este é o meu sangue que é derramado por vós, é o novo cálice, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Entenda uma coisa: o perigo de negligenciarmos este emblema, esta verdade, este sacrifício, este processo é muito perigoso. Eu encerro lendo aí Êxodo 12, versículos 12 e 13. Veja o que diz Êxodo 12, versículo 12: porque naquele dia passarei pela terra do Egito e vou ferir os primogênitos da terra do Egito, quer homens, quer animais, e sobre todos os deuses que vocês foram obrigados a adorar, eu vou executar juízo sobre eles, porque eu sou o Senhor. Versículo 13: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiver, vendo eu o sangue, passarei. Agora presta atenção: passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E não haverá praga para vos destruir, quando vocês me servirem com dedicação. E não haverá praga para fechar a minha casa no Brasil, quando vocês me adorarem com determinação. Meu Deus do céu, Deus eterno, Deus santo, meus pulmões deram até aqui. Não sei quantas pessoas, mas milhares estão a ouvir. Não sei quantos estão ali desviados, afastados da tua casa, revoltados, zangados por coisas picuinhas, ao invés de estar lendo a palavra e se dedicando. Em nome de Jesus eu oro por você, onde você estiver. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Ficar de pé, pôr a mão no coração, não sei. Mas abra o seu coração, abra a sua mente. E como sacerdote do reino de Deus, eu declaro a tua salvação, a tua reconciliação. Pai, recebe estas pessoas, não desista delas, e coloque um fervor espiritual em suas vidas, e muda a história delas para sempre. E nos hospitais onde estão a nos ouvir, que neste momento o sangue de Jesus, o sacrifício vicário de Cristo, com a sua essência poderosa, adentre nesta UTI, através destes aparelhos, e traz o ar
não mecânico, mas puro, para esta pessoa respirar. Dá uma chance a esta vida. Traz a tua paz sobre estas pessoas. E recebe, registra seus nomes no teu memorial. Não esqueça deles. E torne-os filhos do teu reino, membros do corpo de Cristo e da família de Deus. Declaro a salvação e a reconciliação de vocês em nome de Jesus. Amém. Abençoe agora os teus filhos que com amor vão dizimar e ofertar para manter a tua casa. Multiplica, não deixa faltar. Dá o melhor em nome de Jesus. Eu tenho alguns avisos importantes para dar. Fica aí, 5 minutinhos, eu volto já. Em nome do Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício na cruz. Por isso estamos aqui. Sabe por quê? Escuta aí na tua casa. Eu te sigo, me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, me nego. Eu te sigo, me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, me nego. Eu te sigo, me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, me nego. Eu te sigo, me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, me nego. Eu te sigo, me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, me nego. Eu te sigo, me nego, eu assumo a cruz. Eu te sigo, me nego. Ela é a chave e abriu meu coração. Vou deixá-la chegando em Sião. E se cansado estou, eu me lembro que o fardo pesado Jesus carregou. O fardo pesado Jesus já levou. O fardo pesado Jesus já deixou. Que bênção. Olha aqui. 20 vidas recebem a Jesus como Senhor nesta noite maravilhosa de sexta-feira, não é? Que Deus abençoe vocês ricamente. Quero ler o nome de vocês rápido. Messias Jussiana Valdelice Soares, Jaziel Barreira, Francisco de Montier, Paula Rejane, Antônio Emanuel, Jorge Washington, Manuel Joalifer, Alan Tavares, Leandro, Adriele Tayane, Évila, João Carlos, Regina, Erialdo Filho, Emanuel, Mário Bonfim, Patrick Santos e Flávio. Deus, entregamos estas 20 vidas em tuas mãos, que eles se tornem filhos do teu reino e que abandone este mundo de horror, mundo tirano, e possa te servir com dedicação. Faz algo grande na vida deles, sejam registrados no memorial de Deus e passem a ser instrumentos, vasos de honra no reino de Deus. Estejam salvos em nome de Jesus. Amém. Gente, quero informar que amanhã teremos o culto de jovens, né? E domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical com o pastor Odésio, transmitido ao vivo. E logo a seguir o pastor Davi Góes ministrará a Santa Ceia primeira. E às 17h45 o pastor Gessé estará aqui, ainda precisando das vossas orações. Minha mãe, com certeza, amanhã vai puxar minhas orelhas, que ela está dizendo, pare com, você está forçando muito, coisa de mãe, não é? Mas vai ficar bom. Eu também quero agradecer todas as pessoas que fizeram doações. Irmãos, sede e congregações, nós chegamos a 80 toneladas de alimentos, para a glória de Deus, né? Mas hoje eu fiz eu li e fiquei feliz, quero fazer esse registro agora. Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, que é uma cidade, região metropolitana de Recife. Eu fiquei feliz com aquelas imagens hoje. Eles arrecadaram 160 toneladas de alimentos. Olha, 160 toneladas, com 80 aqui dá o quê? 240 toneladas. Vocês estão vendo que se a igreja se mover,
ela faz um movimento. Imagina aí, né? Eu não vou passar aí os vídeos, mas os vídeos estão aí nas redes sociais. Vocês, quem quiser acessar aí o Instagram do pastor Jessé, eu pedi para colocar, para vocês verem. Uma igreja tem força para realizar mudanças. Quero aproveitar e pedir que você sempre dê o link, né? Joinha, né? Like, né? Não entendo esse negócio. Dê like aí para ranquear, né? Outro diz o quê? Influenciar, impulsionar, né? E se inscrevam, porque estaremos voltando para o nosso canal, não é? 2 pastores que estudam muito a Bíblia estarão me ajudando no canal, pregando nas manhãs de sábado. Pastor Lucas, pastor Adésio e outros pastores que Deus está levantando aí. Nós vamos já voltar. Nos roubaram aí quase 100 mil inscritos, mas agora a gente está chegando a hora de retornar para o programa Verdade e Graça e a programação dos nossos canais. O canal do pastor Jessé e o canal da igreja está já passando de 90 mil. Então, a gente vai voltar a pregar a palavra de Deus para vocês, tá? Aguardo vocês domingo de tardezinha e também de manhã e a escola bíblica em nome de Jesus. Deus eterno, obrigado por este grande culto. Fala com os teus filhos. Precisamos mudar nossa vida espiritual para melhor. Socorre a tua igreja nesse Brasil e nos dê um final de semana poderoso, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.